Oi, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Simvaldo do Nascimento Souza, professor de História de volta, hoje para apresentar uma aula sobre um dos logradouros mais icônicos, mais simbólicos aqui de Santa Cruz, que é o Largo da Boa Vista, que já foi chamado de Arraial da Boa Vista e, segundo alguns moradores, o nome oficial é Largo do Matadouro. Aqui nós temos uma foto da praça, desse largo, né? E nas proximidades desse largo existe uma rua também importante que nós falaremos oportunamente, que é a Rua Marquesa Ferreira, que foi a mulher do Cristóvão Monteiro e fez a doação das terras para os jesuítas. Então, como eu estava falando, esse largo ele já foi chamado Arraial da Boa Vista. É, o Almanac Lemmer era uma publicação anual que era feita uma edição no Brasil inteiro, mas aqui no antigo Distrito Federal, né? Também já na monarquia já era feita a distribuição, onde esse almanac eles faziam constar informações gerais sobre a cidade, sobre o país. No início, por exemplo, na época quando ele foi lançado ainda na monarquia, havia referências sobre a família imperial. Aqui nesse caso, nós já estamos falando de um exemplar que foi editado em 1898, portanto já na República, não é? Então, aqui vocês observam o seguinte, isso aqui foi um recorte que eu tirei daquela biblioteca, da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, e aqui tem uma lista de proprietários que viviam, isso em 1898, lá no Arraial da Boa Vista. Segundo o historiador Benedito Freitas, esse Arraial da Boa Vista, ele passou a ser ocupado, passou a ser habitado principalmente a partir do início da construção do Matadouro de Santa Cruz. O Matadouro de Santa Cruz começou a ser construído a partir da década de 1870, foi inaugurado já em 1881 e durante a construção vieram para cá muitos artífices, pessoas que trabalhavam diretamente com madeira, porque naquela época se trabalhava muito com madeira, com pedra, fazendo trabalho com cantaria, né, para fazer pórticos, para fazer uma série de portas, janelas, tudo isso foi feito aqui, né? Então, esses artífices, esses artesãos, né? Eles vieram e se estabeleceram no Arraial da Boa Vista. E aqui nós temos, pela lista do Almanac Leme, para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui nós temos Casa de Pasto, né? Francisco Antônio Brito, Tomás José dos Santos, Valentim Ribeiro de Farias, João Freitas da Cunha. Duas, quatro. A Casa do Pasto seria o que hoje? Um restaurante, né? Seriam esses restaurantes. Então, se nós temos no largo, não é um largo tão grande assim, daqui a pouco vocês vão ver as fotos, eu coloquei aquela foto no início, vocês vão ver que não é um largo tão grande. No entanto, tinha quatro restaurantes, então é porque tinha uma população que utilizava ali tavernas, né? Olha, tem do Pedro Vieira, do Alexandre, do Nicolau, do Bernardino, do Valentim, Manuel Francisco, Alexandre também, Manuel Dias, Cardoso, Joaquim Augusto. Temos aqui no finalzinho guarda da caixa d'água. Quer dizer, esse almanac Leme, quando ele publicava também as funções mais relacionadas com administração, né? E por que ele colocou aqui guarda da caixa d'água? É porque lá desse largo, lá no Arraial da Boa Vista, havia um reservatório d'água, né? Que esse reservatório abastecia o matadouro e também a população local, né?
Aqui neste recorte aqui da esquerda está tendo uma informação, né, sobre o funcionamento nas proximidades do Largo da Boa Vista, do Arraial da Boa Vista, né, do Matadouro, né? É um recortezinho que eu tirei do Jornal do Comércio, 9 de fevereiro de 1910. E aqui tem uma imagem que eu também tirei de uma porta, né, de um clube, né, segundo um depoimento do senhor Paulo, que me prestou depoimento, ele disse que não está mais funcionando, né? Mas eu achei a pintura bem forte, parece nova, né? Aqui nós temos um mapa de 1940, é um desenho feito pelo Magalhães Correia. O Magalhães Correia escrevia muito para o jornal Correio da Manhã. Esse jornal Correio da Manhã, ele circulava no antigo Distrito Federal e ele fez uma série de artigos sobre Santa Cruz, Campo Grande, Guaratiba, né? Ele chamava de Sertão Carioca. Depois ele publicou os livros, né? Já fiz citação do livro dele quando eu fiz a apresentação daquela aula sobre a fonte Wallace, porque ele publicou um livro chamado Terra Carioca, Fontes e Chafarizes, né? Mas aqui eu quero chamar a atenção para vocês, olha, aonde tem essa setinha vermelha aqui, exatamente o Arraial da Boa Vista, né? Ou o Largo da Boa Vista. Vocês observem que um pouco mais adiante tem a Rua do Mirante, né? Onde tem o Mirante Imperial. Um pouco à esquerda tem o cemitério, então esse largo ele fica bem próximo do cemitério. Aí tem a Campeiro Mó e mais adiante vai seguindo até chegar lá na Rua do Chá, né? Agora, houve uma tentativa em 1951 de mudar o nome do largo, né, do Arraial da Boa Vista. Então, a proposta foi apresentada pelo vereador Miésimo da Silva. Esse vereador Miésimo da Silva era da família Miésimo da Silva, uma família lá de Campo Grande, tradicional, e esse vereador, então, propôs a mudança do nome para Praça Francisco da Mota, né? Só que isso não aconteceu, né? Eu aproveitei umas imagens, umas fotos que foram publicadas na Revista da Semana em 1933, quando houve o centenário da anexação. Eu já falei também sobre esse tema quando eu apresentei aquela aula sobre os monumentos invisíveis, né? Então aqui é um artigo do Scrianori Doria, que era um historiador, escrevia bastante sobre a região, né? E essa imagem, ela mostra o Bodegão, o Largo do Bodegão, né? Então esse prédio aqui arredondado aqui era chamado Bodegão. Aqui essa avenida aqui na frente é a Avenida Isabel, ainda sem as mangueiras. E aquele prédio ali à direita já não existe mais. O Largo do Matador ele ficaria na subidinha aqui à esquerda, depois do Largo do Bodegão, né? Agora, vejam bem, segundo escreveu o historiador Benedito Freitas, esse largo ele começou a ser povoado exatamente na época da construção do Matadouro, né? Foi o que nós informamos aqui. Então, nesse período já havia um grande número de pessoas morando ali no Largo da Boa Vista. Também aproveitando imagens da Revista da Semana, 1933. Aqui uma imagem vista aérea, né? Tem uma caixa d'água ali. E aqui a igrejinha que foi construída em 1896 e foi demolida na década de 70 para dar lugar a uma nova igreja, né? Nesse período aqui, que nós estamos nos referindo aqui, o abastecimento de água potável em Santa Cruz, ele vinha todo lá do Lago da Boa Vista. Havia, como nós informamos, uma caixa d'água, um reservatório, né? Havia uma elevatória que captava a água do canal do Itá,
segundo o Benedito Freitas, naquela época a água era limpa. Então, a partir desse reservatório, ela era distribuída tanto para o matadouro como para também abastecer a população. Só mais tarde, né, ainda na década de 30, que vai ser construído o reservatório lá do Mirante. Então aqui já aparece uma imagem ainda também da Revista da Semana, de 1933, mostrando o portão de entrada do Morro do Mirante. Hoje, comparando com esta foto, o Morro do Mirante está muito mais arborizado, né? Mas vocês observem lá no fundo, na parte de cima, né? O reservatório ainda sendo construído. Foi um reservatório muito grande, foi inaugurado ainda no governo do presidente Washington Luiz, né? Então, a partir do momento que esse reservatório foi inaugurado, o reservatório do Matadouro foi desativado. E o coronel Honório dos Santos Pimentel, que foi intendente municipal aqui em Santa Cruz também, lá no início do século XX, ele, num depoimento que ele escreveu, quando ele se despede de Santa Cruz, da política e tudo mais, ele diz que ele mandou cobrir o reservatório do Arraial da Boa Vista, porque estava tendo problema de higiene, né? Esta foto aqui, ela mostra a antiga Rua do Matadouro, que atualmente ela é conhecida oficialmente como Rua das Palmeiras Imperiais, né? Então, vocês observem, por exemplo, que tem aqueles fixos, né? Fixos que foram plantados ali, são pequenos figos, né? E uma aldeia, uma alameda de palmeiras imperiais. Observe como era bonito. Infelizmente, com o passar do tempo, foram morrendo. Hoje parece que só tem uma ou duas, pouquíssimas lá. Tentaram fazer um replantio, mas não vingou, né? Ainda citando o Benedito Freitas, mas agora na história do Matador de Santa Cruz, ele informa que a solenidade de lançamento da pedra fundamental dessa sede administrativa do Matadouro, que vocês têm aqui à esquerda, está um pouco encoberta pelas árvores, mas ela fica aqui à esquerda, né, dessa foto. A pedra fundamental foi lançada lá no dia 19 de março de 1876, exatamente no Largo da Boa Vista, no chamado Arraial da Boa Vista. Ali foi montado um altar, foi celebrada uma missa, né? Depois da missa, os empreiteiros que estavam construindo a obra do Matadouro ofertaram à família imperial, à casa imperial, que era uma simbologia da época, né? Uma colher de pedreiro e um martelo, segundo Benedito Freitas, em prata maciça, né? Essa missa foi celebrada pelo padre, pelo capelão da fazenda imperial, que chamava-se Damaso Rego Barros. Veja que nós não falamos da inauguração do Matadouro. A inauguração do Matadouro aconteceu já em 1881, já de forma mais pomposa, mais solene, com a presença de Dom Pedro II, da Princesa Isabel, né, de várias autoridades, né? Ali foi o lançamento da pedra fundamental. Aqui tem também, continuando as fotos da revista da semana. Nesta foto principal, nós temos a Rua Lopes de Moura. A Rua Lopes de Moura é aquela rua que sai ali onde começa a estação ferroviária e sobe até chegar na igreja, né? Ali, lá ao fundo tem a igreja, aquela igreja antiga que eu falei, ainda não tinha a igreja nova, né? Essa igreja de 1896, e mais à direita ficaria o reservatório d'água, né? Aqui na foto de baixo, essa da esquerda aqui é a Rua Dom João VI, aquele prédio que tem ali à direita, né? Logo assim, depois desse arvoredo aqui à direita, ele é ainda nessa foto da esquerda, mas o prédio da direita era
a antiga escola da Fazenda Imperial, mas aqui nós já estamos com a foto de 1933, já era República, já tinha sido transformada em Hospital Geral Dom Pedro II. E essa foto da direita, essa menor, mostra aquele rink que tem ali na rua Felipe Cardoso, né? Então são imagens também dessa época, né? Em que nosso abastecimento d'água era muito precário, né? Não havia ainda a adutora do Guandu. E aqui, praticamente encerrando essa apresentação, eu quero prestar uma homenagem ao meu amigo e também filho, eu chamei o filho mais ilustre do Largo da Boa Vista, que é o arquiteto, né, artista plástico, cenógrafo, Oswaldo Eduardo Lioy. Tem algumas fotos dele, por exemplo, aquela foto primeira lá de cima, da esquerda, ele bem jovem, no Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. E por que eu estou fazendo essa homenagem a ele? Eu sei que ele não gosta, ele é muito simples, né? Mas é porque realmente de Santa Cruz é uma pessoa que eu posso considerar ilustre, mas ilustre no sentido de ser dedicado à questão do patrimônio, à questão de preservação ambiental, preocupado com os problemas do índio. Enfim, é um rapaz, é um senhor, agora já é avô, né? Mas que merece a nossa homenagem. Então aqui nós temos 3 fotos dele, né? Em determinados momentos, e aqui também nós temos alguns momentos também de trabalhos realizados, mas já que agora ele está se dedicando, quando ele começou a trabalhar, eu ia colocar aqui, mas falei, não vou colocar não, porque eu não sei se ele é tão simples que ele não vai gostar disso, mas é uma homenagem que tem que fazer. Mas eu estava fazendo uma coleta, uma pesquisa sobre ele, estava vendo que lá ainda quando era estudante de arquitetura. Olha, quando era estudante de arquitetura, não, vou voltar um pouco mais atrás. Quando era aluno da Escola Princesa Isabel, ele, mais o meu irmão Roberto, falecido já, saudoso irmão, mais um amigo também, o José Augusto Pereira, né, que nós chamávamos aqui de Mi, que fez parte do escotismo, e o Lioy e mais outras pessoas também, foram formar uma comissão e foram ao Jornal dos Esportes. O Jornal dos Esportes naquela época tinha o Jornal dos Esportes nem circula mais, né? Mas tinha uma coluna que era dedicada às escolas, aos colégios, aos estudantes. Eles foram lá para solicitar uma audiência com o secretário de Educação para reivindicar a conclusão do prédio da Escola Princesa Isabel. Não o prédio que hoje é o Centro Cultural, mas um prédio que tem lá atrás, onde funciona hoje a Escola Municipal Princesa Isabel. Então, veja bem, isso aí na década de 70, ele já estava se mobilizando com meu irmão, meu saudoso irmão Roberto, Betinho, né? E com esse José Pereira também, e outras pessoas também de Santa Cruz, e para conseguir que essa obra tivesse continuidade, né? E também, posteriormente, ele já formado em arquitetura, não, aí sim, o que eu estava querendo dizer, ainda como estudante de arquitetura, ele formou um grupo chamado, acho que Grupo Escarlate, né? Depois me corrija, Oswaldo. Então, eles apresentaram um projeto e esse projeto foi premiado a nível internacional. Olha só que coisa interessante, né? Que era a recuperação de um trecho de uma área histórica lá no centro do Rio. Então, veja que ele estava com preocupação com o patrimônio desde aquela época. E, enfim, uma série de. Depois eu já fiz uma referência a isso, mas eu vou fazer novamente, que é sobre a premiação pelo IFAM, naquele prêmio do Rodrigo Melo e Franco de Andrade, né? Que ele fez um trabalho sobre o monumento repositório. Isso para não falar a colaboração que ele sempre prestou ao NOP, ao Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, fazendo modelos, fazendo design, dando todo tipo de colaboração.
Então, aqui essa foto da esquerda, ele e a Evelise, que é essa menina aqui ao lado esquerdo, quando eles fizeram a apresentação do filme Cada Vez Mais Longe, que é um filme também muito bonito, onde ele faz um chamamento para a preocupação em relação à Baía de Sepetiba, né? Vale a pena ver esse filme. Aqui na foto central é um trabalho dele fazendo com o Ponto Cine, que é uma entidade interessante que procura dar valor ao cinema brasileiro, né? E aqui é um outro trabalho que ele fez, Lua de Cristal, né? Que ele trabalhou. Ele vem trabalhando no cinema já há bastante tempo, desde a época da Tezuka Yamazaki, né? Então, merece nossa homenagem. Fica nossa homenagem, nosso reconhecimento, nosso agradecimento ao Lioy. Hoje eu estive no Lago da Boa Vista, encontrei duas pessoas que eu estou prestando uma homenagem, um agradecimento. Uma que está aqui à esquerda é José Antônio Martins Marino, que é veterinário, e o outro Paulo César Bonetti Barbosa, né, que é um senhor já com 71 anos. Né? Eles dois me atenderam, conversaram comigo, porque eu estava procurando exatamente informações sobre a rua Marquesa Ferreira, né, que, como eu falei para vocês, foi casada com Cristóvão Monteiro, e por isso que tem o nome da rua. Então, eles dois, agradeço aqui ao José Antônio Martins Marino, e foi muito uma grata satisfação, porque ele falou assim: eu sou filho do Marino, Zezinho Marino. O Zezinho Marino foi um grande colaborador do NOP lá no início, né? Chamava ele de Zezinho Ciraldo, ele trabalhava na Ciraldo, ele era gerente lá de Ciraldo, e agora fui encontrar o José Antônio Martins Marino, que é filho do querido amigo saudoso Zezinho Marino. E o seu Paulo César Barbosa, como eu falei, está com 71 anos, ele nasceu, os dois nasceram ali, naquela área do Lago da Boa Vista, né? E eu estava perguntando ao seu Paulo César, ele estava me falando, me contando algumas peripécias, digamos assim, quando ele era criança, quando ele era garoto, né? Ali naquela área. Então, ele falava, por exemplo, que ainda alcançou a caixa d'água que existia lá. Ele falou, por exemplo, tem uma escadinha, daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos para vocês, tem uma escadinha que dá acesso, sai do Lago da Boa Vista e vai para a Rua Ferreira Nobre. E ele disse que não existia, na época dele, não existia essa escadinha. Então eles ficavam brincando de descer aquilo ali no barranco e brincava de uma série de coisas, né? Então fica o agradecimento aos dois aqui. Ah, sim, o José Marino, eu passei em frente à casa dele, na casa dele tem, porque eu estava procurando exatamente alguma placa, alguma identificação, afinal de contas é a rua Marquesa Ferreira, né, que é uma rua pequena, mas é uma rua importantíssima, porque tem o nome de uma pessoa que foi uma benfeitora, né, dos jesuítas e, consequentemente, de Santa Cruz. Então, eu só encontrei na casa dele, ele vindo lá é, da rua Álvaro Alberto, só tinha encontrado a casa dele quase, quase chegando ao Largo da Boa Vista, uma numeração escrito com a placa, o nome da Marquesa Ferreira. Então fui tirar uma foto. Aí ele vinha da caminhada e aí ele estava preocupado, pensando que eu estava tirando fotografia lá do relógio dele. Aí eu falei, não, eu estou tirando a foto aqui porque foi a única placa que eu encontrei. Aí ele, olha que ele falou que é interessante, ele falou assim, depois você me manda informações, porque eu falei para ele quem era essa Marquesa Ferreira, ele então falou assim, você me manda essas informações que eu vou mandar fazer uma placa com essas informações e vou colocar aqui. Olha que bacana. Então, é um resultado do trabalho, porque já vai, a partir daí, ter uma divulgação melhor, né, sobre a Marquesa Ferreira, já que ninguém conhece, né?
Então, como eu falei para vocês, aqui tem algumas fotos, né? Esta foto maior, eu fiz questão porque essa foto eu tirei lá da praça, né? Lá do largo. E eu fiz questão de tirar. É pena que tem esse posteamento aqui com essa fiação, né? Enfim, mas o que eu quis mostrar é o seguinte: já que nós estamos falando em Largo da Boa Vista, eu acho que há um tempo atrás deveria ter uma vista muito bonita, né? Porque vocês observem lá no fundo nós temos as serras de Itaguaí. Um pouco mais à frente tem a zona industrial, né? As empresas industriais ali, né? Mas eu queria chamar a atenção da serra, né? Imagine que coisa bonita isso aí. E aqui a foto, essa da esquerda, ela mostra um trecho da praça e uma árvore ali que é pau-brasil, que eu achei interessante porque tem as flores bem amarelinhas lá, né? Bom, aqui nós então estamos encerrando então mais uma apresentação. Agora, eu queria mostrar para você essa foto aqui da esquerda, embora ele também tenha tomado pelo mato, é aquela escadinha que faz a ligação do Largo da Boa Vista com a Rua Ferreira Nobre. E por que eu fiz questão de colocar essa foto? Porque eu faço minha corridinha todos os dias, eu passo ali naquela Rua Ferreira Nobre, né? E eu vejo um grupo de jovens, até algumas pessoas já com uma certa idade avançada, fazendo a subida aqui dessas escadas, sobem e descem, uns sobem rápidos, outros mais devagar. Mas é um exercício, eles transformaram isso aqui numa academia ao ar livre. Eu falei, como é que o brasileiro é criativo, né? Então, diariamente, vocês podem passar ali, vocês vão ver. Tem um grupo. Aqui eu peguei um rapaz que está descendo, né? Às vezes eu encontro com esse rapaz fazendo corridinha dele também, mas eles sobem e descem. Eu não ouso fazer isso não, mas eu passo ali correndo. E aqui nós tem uma foto da praça e lá ao fundo, né, tem a antiga casa onde morou o meu amigo Oswaldo Liói, filho do seu Liói, do 101, famoso conhecido 101. Eles são descendentes de italianos, né? Então fica aqui meus agradecimentos e também minhas homenagens, né? Boa noite a todos, espero que tenha contribuído com essa informação para que vocês possam ter conhecido um pouco mais sobre o antigo Arraial da Boa Vista, que atualmente se chama Largo da Boa Vista.